Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. É tão precioso a gente ter esses momentos aqui, que a gente sente falta realmente quando o pastor Alexandre estava falando sobre o motivo da rede. É tão precioso, porque geralmente as pessoas valorizam grandes eventos, grandes concentrações como aquelas que são as melhores. Isso não é uma máxima, né? Na verdade, não é por aí que funciona. Eu tenho a rede para mim como momentos em que eu vim aqui abatido, triste, sair renovado em nome de Jesus, fortalecido. E eu tenho a liberdade de falar porque eu estou no meio de líderes, e a grande verdade é que normalmente a gente não tem muito para quem reclamar, para quem chorar, para quem falar, no sentido da guerra. Você não pode parar, você tem que continuar, mesmo ferido, mesmo machucado. E a rede tem sido um desses momentos que eu entendo assim de muita liberdade para você conhecer pessoas, orar e ser ministrado. E quando o pastor Alexandre falou comigo semana passada, Deus colocou essa mensagem no meu coração, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 30. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, vai do verso 1 ao verso 20. Obrigado, irmã. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziglac, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado Ziglac. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiras as mulheres, as crianças, e os demais foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos, suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Emelec, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns deles. No caminho encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi, deram-lhe um pouco de pão para comer e água a beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde veio? Sou egípcio, escravo de uma amalequita, respondeu ele. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos queretitas no Neguebe, ao território de Judá e à terra de Caleb, e tínhamos queimado Ziglac. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. O rapaz respondeu: se o Senhor jurar por Deus que não me matará nem me entregará ao meu senhor, eu o levarei até eles. O rapaz o levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e festejando, por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite e todo o dia seguinte até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 esposas. Não faltava coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos, e seus companheiros os levaram à frente dos outros animais. Esse despojo pertence a Davi, disseram. Esse texto, ele nos mostra algumas verdades, mas uma daquelas que eu quero me anteceder com os irmãos, e não é a base para nós líderes essa noite, é que coisas mal feitas, elas sempre vão se voltar contra nós. Tudo aquilo que a gente não faz com perfeição, missão incompleta, tem um efeito bumerangue. Aquilo que é nossa responsabilidade de fazer e a gente não faz, ou não faz bem feito, uma hora vai se voltar contra a gente. É só questão de tempo. Esses amalequitas estavam livres porque Saul, que antecedia, que era o contemporâneo naquele momento, ele era o rei, Davi não estava ainda no reinado, ele não cumpriu uma missão perfeita.
Ele teve uma semi-vitória, ou seja, ele não extinguiu os amalequitas como deveria de fazer. E aí esses homens se fortaleceram, e essa ação gerou também esse ato de agora. E quando a gente olha para esse texto, na parte primeira, a gente percebe que gente responsável tem como lema na sua vida que missão dada é missão cumprida. Pessoas irresponsáveis, pessoas medíocres, fazem as coisas pela metade. Você sabe, medíocre não é palavrão. Medíocre é aquele que pode fazer o melhor, ele faz pela média. Quem trabalha na média nunca vai alcançar, atingir aquilo que Deus queria ou poderia lhe colocar. E o que Saul fez aqui não foi responsável. O que ele fez foi irresponsável. Ele tinha que ter extinguido esse povo, ele não extinguiu. E aconteceu de se voltar contra o próprio povo de Deus. Só que quando você olha para o texto, você vê um Davi que ainda não está reinando, mas que está a caminho disso. E ele nos traz algumas lições de posições de líderes. O pastor estava mencionando alguma coisa agora há pouco sobre o peso da liderança, e cada um aqui tem seu desafio. Irmãos, eu pastoreio já há 27 anos, agora dia 6 de setembro vou para 28 anos. Não foi só alegria. Eu já tive que pregar sem querer pregar. Eu já fui para a igreja sem querer ir. Eu já saí de casa chorando, me segurando e sofrendo. E não é fácil. O seminário nos ensina, nos dá conhecimento, capacitação teológica, mas a seara é osso. A seara, se você não tiver os pés fincados no Senhor, você às vezes balança. Mas graças a Deus que o Espírito Santo nos fortalece todos os dias. Eu olho para esse texto e eu queria compartilhar uma das verdades que Deus colocou para nós rapidamente essa noite. A primeira delas, que não é o peso da carga que derruba um líder, mas é a maneira como ele carrega a carga. Não é a carga que Deus coloca sobre nós, a questão do ministério, mas a maneira como nós carregamos é que muitas das vezes traz o peso sobre isso. E o líder precisa tomar decisões. Mas uma das coisas que o líder precisa ter, fundamental, a gente entende por uma série de questões que as finanças, etc e tal, mas não é isso. Eu sei que a parte espiritual ela é a primeira, ela é tudo isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, é a saúde emocional que é fundamental para uma liderança, falando no campo aqui horizontal, que precisa acontecer. Um líder que a sua saúde emocional não vai bem, ele não consegue atingir aonde ele precisa atingir. E eu vinha para cá pensando numa frase que dentro dessa mensagem fala ao meu coração. Escute bem, as pessoas, a igreja, o povo, não tem problema de seguir um líder. Eles não têm problema. Eles têm problema de seguir um líder que não sabe para onde vai, que não sabe o que vai fazer. Tem cada cabeça de bagre que se levanta como líder e apresenta cada proposta ridícula, olha, absurda, mas ele dá um norte. E esse norte que ele dá, ainda que errado, algumas pessoas o seguem. Mas eu não estou falando desses líderes, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Quando a nossa saúde emocional não vai bem, nós precisamos lembrar que Deus não errou no chamado, Deus não errou na escolha, Deus não errou na capacitação. As pessoas não têm dificuldade em seguir aquilo que Deus tem para nós. Elas têm dificuldade de seguir um líder que não sabe o que ele quer, para onde ele vai, que ele não tem o norte, que ele não tem atitude. E Jesus disse isso: ferirei os pastores e atingirei as ovelhas. Nenhum pastor faz a obra sozinho, óbvio. Nenhum pastor sênior, presidente, seja o que for, ele consegue fazer tudo. Ele tem um corpo que precisa dele, e ele precisa do corpo. Agora imagine um líder que ele não está bem
Como as pessoas vão seguir um líder que não sabe para onde vai? É como um pai de uma casa, um marido, ou uma esposa, uma mãe, que não sabe o que vai fazer, que não tem mais perspectiva, que não tem uma direção para a família. Final do ano está chegando, vamos comer o quê? Vai fazer o quê? As crianças vão entrar de férias, como é que vai ser? Às vezes eu encontro pessoas que estão há 18, 19 anos esperando as coisas acontecer. Que coisa, meu irmão, que coisa, minha irmã. Nós é que temos que pegar aquilo que Deus colocou sobre nós, nos capacitar cada vez mais e entender que nós precisamos dar um norte para aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família. Você e eu não somos obra de engano. Eu não sei você, mas eu já ouvi pessoas fazendo piadas a meu respeito, nunca de frente, né, irmão? Porque nunca de frente. Covarde nunca vai, ele nunca vem na sua cara. Aliás, a rede social ela deu uma coragem para um monte de gente que não, desculpa, não vale nada, mas que gosta de dar pitaco, que gosta de fazer, não é? Tem pessoas que dizem, daí não passa, agora não vai, agora não levanta, agora não cresce, agora não vai. Meu irmão, se você olhar essa pessoa, olhar para essa turma, você nunca vai avançar. E o problema é esse, é quando um líder não sabe mais para onde ele vai, ou o que ele vai fazer. E o texto nos mostra que um líder precisa estar focado no que é sua missão, no que é sua obrigação, no que é o seu papel. Porque se ele não sabe o que ele vai fazer, qual é a sua missão, se ele está doente emocionalmente, meu irmão, como que o Espírito de Deus pode usá-lo? Porque, querido, tem pessoas que parece que fez cursos no inferno para machucar líder. Eles são especialistas em criar feridas. São pessoas que se levantam com ímpeto, parecem sanguessugas, que no final do expediente do inferno quer dizer, hoje eu machuquei, hoje eu desanimei, hoje eu causei uma dificuldade, mas em nome de Jesus, isso aqui não é força de expressão, nós estamos numa rede de líderes. Deus derrama sobre nós hoje um renovo espiritual. Deus renova-nos hoje, querido. A gente vai sair daqui hoje com certeza mais forte, mais entendido daquilo que Deus tem para nós, porque nós temos uma missão, querido. E alguns de nós, muitas das vezes, querido, arrumamos problemas por comprar guerras que Deus não mandou entrar. Isso é um problema. Davi vai entrar numa guerra com o povo de Gate, que Deus não mandou ele entrar. E sabe, querido, algumas posições equivocadas de alguns líderes que a história registra, e que a nossa vida momentânea também mostra, são pessoas que tomaram posições erradas por, eu ouvi dizer, então eu tomei essa posição, ou eu prefiro ficar neutro, eu não quero me posicionar. Ele é um líder, mas ele diz, eu preciso ficar neutro. Ei, como é que a gente, diante de algumas coisas, como é que nós, diante de uma sociedade, como é que nós, diante de uma política que temos vivendo, um líder consegue ser omisso? Se ele não sabe o que ele vai direcionar, o que ele vai alimentar, o que ele vai instruir, como que essas ovelhas estão? Se um chefe de família, se uma esposa não sabe que norte ela vai dar para a família, que conselho ela vai dar para o marido, porque tem dias, irmão, que eu não tenho lugar melhor que eu quero estar, que é na minha casa, e a Fernanda é o meu porto seguro aqui na terra. Agora imagine se eu chego em casa e Fernanda fala, eu não sei o que fazer, eu não sei o que te falar, eu não sei para onde dizer. Deus não erra, Deus nos coloca em posições que Ele tinha que colocar, mas às vezes algumas pessoas pegam algumas guerras e algumas justificativas, elas estarem no lugar que Deus não mandou elas estar, ou elas deixarem de estar para o local onde Deus mandou elas estarem. E são posições que nós tomamos, e essas posições muitas das vezes nos trazem sequelas, consequências como essa que Davi tomou aqui. E são posições que alguns tomam sem conhecer o assunto. Tem gente que traz uma guerra para a vida dele sem que ele conheça o assunto. Não sei se você já viu gente assim. Olha, eu ouvi dizer que fulano falou do pastor, me desculpa, o pastor Alexandre, ou ouviu falar do pastor Agostinho, mas você não falou, já tomou para si. Dá para entender um líder que toma uma posição porque ouviu uma parte, que ouviu um lado, que alguém falou. Isso é cruel, porque as consequências são terríveis. E nós precisamos entender uma coisa, querido, é que um líder fora de posição, ele expõe em riscos
a riscos pessoas inocentes. Quando um líder não sabe mais o que fazer, quando um líder perde a sua identidade, quando um líder esquece qual é a sua missão, ele está expondo pessoas inocentes. É como um pai ou uma mãe que perde o amor, a graça, e ele fica parado no tempo por alguma ferida, por algum ataque, por algum momento. Como é que a casa vai ficar em pé? Como é que os nossos filhos vão conseguir saber do futuro, alguma posição? Então um líder, ele precisa entender que quando ele não toma a sua posição, ele expõe pessoas inocentes a riscos de gravidade. E um líder nunca deve agir por emoção, mas com razão. Todas as vezes que eu, Kleber Flauzino, tomei decisões na minha vida por emoção, eu paguei um preço alto. E um líder não pode tomar decisões por emoção. O povo amalequita, eles estavam na bronca com Davi, porque Davi, nas guerras que ele fazia contra eles, quando ainda lutando por Israel, Davi era uma máquina de guerra, os saqueava, os destruía. Só que agora Davi, ele vai para uma guerra que Deus não mandou ele ir. Ele vai para Gate. Deus nunca mandou Davi se juntar ao povo de Gate. Ele compra um problema, uma guerra que não era para ele. E quando ele toma essa posição, ele vai. E aí, meu irmão, os amalequitas descobrem que Davi deixou Ziglague sem guarnição. A cidade é queimada. Houve um terror, uma tristeza em tudo aquilo. Os homens de Davi, quando voltaram, ficaram estarrecidos de tristeza por tudo que tinha acontecido. Eles levaram as riquezas, levaram as mulheres, levaram os filhos. Por misericórdia de Deus, não aconteceu uma tragédia ainda maior. Não houve questões de estupro, não houve questões de matar pessoas. Na misericórdia, na decisão errada que um líder tomou, uma família ou famílias pagaram um preço por isso. E o efeito colateral, meu irmão, aconteceu. Porque sair ou entrar em situações que Deus não mandou a gente entrar é falta de inteligência. E só tolos agem assim. No início do ministério, muitas decisões eu tomei, e eu olhava com um olhar de coração. E olhar com o coração muitas das vezes não é o bom. A gente precisa olhar com os olhos espirituais, olhar com aquilo que Deus falou. Decepções não pararam, vão continuar e faz parte da liderança. Mas entenda bem, Davi não está vivendo um momento de obediência, porque ele está numa guerra que Deus não mandou ele entrar. E por misericórdia não acontece a tragédia que poderia ter acontecido. Aí, meu irmão, é aquilo que Deus quer compartilhar conosco essa noite. As pressões sempre virão. Faz parte do ministério. O dia que eu encontrar um pastor que diz, não, está tudo tranquilo, está tudo certo, está tudo bem, eu tenho alguma coisa errada, porque não é possível. Tem almas para ganhar, o diabo não gosta da gente, vai sempre investir, não é possível. O inimigo sempre vai estar furioso. A gente sempre vai ter que orar, a nossa dependência sempre será de Deus. Mas escute isso, o nível da nossa conquista está baseado no nível de pressão que nós aguentamos. A medida que eu aguento uma pressão é a medida que Deus pode entregar. Se eu paro aqui, se eu desisto aqui, se eu me limito aqui, Deus não pode avançar também com a gente. E existe uma diferença de posição hierárquica e um líder relevante. Uma das coisas que a gente percebe, que tem gente que está numa posição de liderança, mas é hierárquico. Ele não é líder. Existe uma diferença de alguém que está numa posição hierárquica e a diferença de um líder nato. A gente olha para o texto e vê que um líder, mesmo nos momentos de dificuldade, ele precisa agir, mesmo quando as coisas parecem estarem perdidas. Davi não é um líder hierárquico que está liderando aquelas pessoas. Ele é um líder nato. E tudo que os homens de Davi precisavam naquele momento não era de um líder fraco, de um líder que só chorava, de um líder emotivo. Nós não somos inerrantes, mas nós precisamos reconhecer quando nós erramos. E aí que a misericórdia de Deus, ela se manifesta de uma maneira preciosa. Davi, quando ele volta para Ziglague,
E ele, que é um homem experiente em guerra, um homem que já matou Golias, um homem que foi fruto de canções dentro de Israel, ele chora quando ele vê a situação. Só que quando ele chora, não é simplesmente lágrimas que caem do seu rosto. Ele se prostra em desânimo por ver a cidade queimada, por ver seus filhos, suas esposas. Ele chora por sentir mal com aquela situação de tragédia. Ele chora pelos próprios companheiros e ele fica chorando. Irmão, levaram a turma, levaram as famílias, levaram os nossos bens. Ele é o líder. E é nesse momento que Davi está chorando. Ele é o líder, não se esqueça. Ele não é um líder que é o que fizeram pela hierarquia. Ele é um líder que Deus levantou. E eu não quero usar de força de expressão com você, mas se você está aqui esta noite, Deus não errou com você. Você não é uma posição hierárquica. Você é a posição, você é o líder que Deus levantou. Só que há momentos para chorar, e a gente precisa entender essas coisas. E eu tenho aprendido nesses 27 anos que isto é uma realidade. Tem momentos em que a gente vai ter que chorar mesmo, mas a gente não pode ficar no choro, entenda isso. Um líder não pode ficar no choro, porque se você ficar emocionalmente caído, vai ter gente inocente que não tem a sua capacitação, que não tem a sua unção, que não tem o que Deus depositou em você, sobre você, que vai perecer. É nessa hora que Davi está chorando, é nessa hora que ele fica sem saber o que fazer, que as coisas começam a dar ruim, pior do que já aconteceu. Nós precisamos agir mesmo quando as coisas parecem estar perdidas. Tem hora para chorar, momento para chorar, e um líder precisa saber qual é o seu momento. É nessa hora que as pedras são apanhadas, que os homens que rodeiam Davi, que lutaram com ele, que têm histórias com ele, olham para o líder e falam: você está chorando? Olha o que aconteceu com as nossas esposas. É nessa hora que as pedras já estavam prontas nas mãos dos homens para serem jogadas em Davi. E é nessa hora que Davi recobra, é nessa hora que ele se lembra do que está sobre ele. Querido, ele não tinha solução, ele não tinha saída. Ele faz uma coisa que é aquilo que a gente sabe fazer. Ele vai consultar o sacerdote, ele vai consultar o Senhor. E quando ele consulta o Senhor, entenda, ele é o líder que está ferido, que está machucado, que levaram as suas esposas, levaram os seus filhos, levaram os seus bens. E quando ele vai viver aquele momento só de chorar, quem olha para ele como líder fala: então você vai chorar? E as pedras vão começar a cair sobre ele. É nessa hora que Davi, ele consulta o Senhor. Sabe, querido, o problema do povo não são as guerras, não são as lutas. É quando o líder não sabe dar um sopro, não sabe dar um comando, não sabe dar um norte. Davi, quando ele percebe que aquilo está na condição que está, ele consulta o Senhor. E é o líder que tem que buscar. Nunca tire, meu irmão, decisões pela carne. Não se baseie. Eu estou falando para líderes, Deus sabe por quê. Muitas das vezes a gente olha por um contexto e fala: agora deu ruim, agora não tem mais jeito. Quem aqui já não foi traído ministerialmente? Quem não? Quem ainda não sofreu decepções de ministério? Quem não confiou em pessoas? Quem ainda não se decepcionou com situações, com uma... Você fala: não acredito. Querido, você não é o único. Pega a senha. Tem mais 1 milhão de gente para isso aí ainda. Só que tem uma coisa: as pessoas, quando olham para nós, para você, e não sabem, não percebem em nós ações que vão continuar as conduzindo, a gente corre o risco de levar pedrada. E quando Davi vai chorar, e aquele choro não estanca, ele não recobra, não é que ele não sentia dor. Nós não somos super-homens nem super-crentes. Nós temos filhos, somos avós, temos problema, pagamos conta, ficamos doentes, tem que fazer cirurgia, temos problemas, temos contas na igreja a pagar, problemas pessoais. Todo mundo passa por isso. O problema é quando a gente fica aqui, ó, só chorando, só chorando, só chorando. É nessa hora que Davi vai ser apedrejado, que ele lembra quem derramou óleo sobre a cabeça dele. E eu queria que você se lembrasse essa noite: quem te comissionou, quem te chamou. Muita gente não acredita em mim e nem em você,
mas isso não faz diferença nenhuma para aquele que derramou em nós o crédito, a confiança, aquele que olhou para nós, aquele que continua olhando para nós. Querido, a gente olha para esse texto e o resumo de tudo isso, a gente precisa entender o seguinte: um líder precisa saber qual é o seu momento de agir, e a falta de atitude de um líder nato pode pôr tudo a perder. Quando Davi vai ser apedrejado, ele se lembra e ele olha para a cena e ele fala: vamos consultar o Senhor. As pessoas não têm problema de seguir um líder, elas têm problema de seguir um líder que não sabe para onde vai, que não sabe o que fazer. Às vezes nós precisamos dar um passo para trás, às vezes temos que dar 2. Isso não é gostoso de fazer. Às vezes você tem que entregar um prédio, às vezes você precisa retroceder algumas ações para que você possa pegar um fôlego, para que você possa respirar, para que você possa ir para lá. Isso não é o problema para o povo. O problema para o povo é quando a gente fica prostrado, é quando a gente não consegue mais perceber que há algo diferente na nossa vida. Querido, se você saiu da sua casa hoje, da sua igreja, seu trabalho está aqui, entenda uma coisa: nós precisamos cuidar daquilo que Deus colocou sobre nós. Nós não somos um acidente de percurso, nós não somos um cargo hierárquico, nós somos líderes que Deus chamou, que Deus levantou, que Deus estabeleceu. É nesse momento, querido, que Davi, ele consulta o Senhor, é que o sacerdote fala com ele. Eu quero fechar isso com você nessa noite e dizer uma coisa para que a gente grave bem isso. A gente precisa tirar os olhos das pedras, e a gente precisa olhar para o tamanho do nosso Deus. Enquanto a gente fica olhando para pedras nas mãos dos outros, enquanto nós ficamos olhando para o que fizeram, para o que aconteceu, a excelência não chegará. Eu vou repetir para você: se a gente ficar olhando para as pedradas, se a gente ficar olhando para as pedras, o ministério de excelência nunca vai fluir. Existem coisas relevantes que Deus quer usar você lá na sua comunidade, no seu bairro, na sua igreja. Tem lugares que algumas igrejas não vão alcançar, mas a gente vai alcançar. Tem lugares que alguns ministérios, por alguma razão, por alguma estratégia, seja lá pelo que for, eles não vão fazer, mas é com você. Este lugar, esta brecha, esta relevância naquele bairro, esta relevância onde Deus vai te colocar, tem uma razão, tem um porquê. Quando nós ficamos olhando para as pedras das mãos dos outros, eu repito, tem gente que é especialista em ver a gente errar português, em você não estar bem, em você estar com um filho com problema, em você estar doente, em você está passando dificuldade. Eles estão loucos para a pedra sair da mão deles e vir sobre nós. Mas se você ficar olhando para as pedras, você perde a excelência daquilo que Deus tem para a tua vida. Então nesta noite entendamos uma coisa: o tamanho das pedras, a quantidade de gente que vai apedrejar não faz diferença. A Bíblia diz, você sabe disso, que a unção quebra o jugo. E quando Davi consulta ao Senhor, o sacerdote diz para ele: pode ir, o Senhor está com você. Aí Davi vai fazer aquilo que ele sabe fazer, que é melhor. Querido, eu fecho aqui com você, querido. O ministério, ele se movimenta. Nenhum ministério é contínuo. Ele não deixa de ter o seu movimento. O ministério, ele sempre vai estar com ações, com movimentos. E a gente precisa entender que você faz parte disso. Eu faço parte disso. Por isso a saúde emocional de um líder é muito importante, porque líder que não age leva pedrada. E quando Davi, ele percebe que quem estava ali do lado dele percebeu a sua fragilidade, ele entende que ele precisa tomar uma posição. O que Davi sabe fazer de melhor? Qual a excelência de Davi? É guerrear. Eu não sei quais as armas, as ferramentas, a estratégia que Deus tem sobre o irmão, que Deus tem sobre você, que Deus trará sobre a Paula, que Deus vai trazer ainda mais sobre o pastor Marcelo, sobre o pastor Agostinho. Mas eu quero que você entenda, de alguma maneira, pastor Alexandre, pastores, obreiros, líderes que estamos aqui, de alguma maneira Deus conta com a gente.
de alguma maneira Deus não errou com a gente. Parece absurdo. Tem horas que eu falo, mas eu não entendo o que Deus vê. Pois é, eu não entendo, mas Deus entende. Quando Davi olha para as pedras, ele acha que vai morrer, mas ele recobra a consciência. E ele vai fazer aquilo que de melhor ele sabe fazer. E ele vai colocar em excelência a arte da guerra. Aquela guerra era uma guerra que aparentemente estava perdida, porque levaram tudo, destruíram tudo. Mas o que é que Deus colocou na sua mão que só você sabe fazer? O que Deus colocou na sua mão que incomoda o inferno? Você consegue se lembrar agora ou não? Você consegue se lembrar de coisas que o inferno se aborrece quando você faz? Tem coisas que outros vão tentar fazer igual você, mas não vão conseguir, porque a estratégia é sua, a visão é sua, a pegada é sua, foi Deus que te deu. Quando as pedradas estão para vir sobre ele, ele se lembra que tem um Deus que derramou óleo sobre a cabeça dele. Meu irmão e minha irmã querida, esta noite, lutas vão continuar acontecendo sempre, graças a Deus por elas. Eu não gostaria, mas elas fazem parte. Quando a gente vê o que Davi fez, de entrar numa guerra que não tinha que estar e deixar de fazer o que ele tinha que fazer, Deus teve misericórdia. Agora, independente de você ou eu não ter entrado em guerras que não deveríamos de entrar, nós não estamos livres de algumas frustrações, decepções, traições, aborrecimento, etc, etc, etc. O que o inferno espera, deseja, e exatamente agora deve estar tendo um monte de plano no inferno para tentar nos derrubar amanhã, depois de amanhã, o mês que vem, nos desanimar, fazer desistir. Talvez algumas pedras já estejam sendo escolhidas para serem lançadas sobre nós. Eu digo para você, lembre-se daquilo que você faz com excelência, daquilo que Deus chamou você para fazer. Tem um público que talvez não seja o seu, mas tem um público que Deus está colocando nas suas mãos, que está chegando aí. Tem um grupo de pessoas que talvez nem ligue muito para a gente, não tem problema. O que interessa é que a gente precisa sempre manter a excelência daquilo que Deus nos chamou. Quando Davi consulta o Senhor fala, pode subir. Meu irmão, esse homem que estava chorando minutos atrás, esse homem que estava para levar pedradas minutos atrás, quando o sacerdote fala para ele, vai, o Senhor manda te dizer, vai que você vai tomar de volta. Meu irmão, ali se juntou mais do que a excelência. Se juntou a raiva, se juntou o desejo e se juntou a ele a aprovação de Deus na excelência. Minha irmã e meu irmão que está aqui esta noite, se você é o cozinheiro da igreja, se você é o borracheiro da igreja, se você é o pastor da igreja, se você é instrumentista da igreja, professor de escola dominical, seja o que for, se você é aquela pessoa que segura o ministério da gente em oração nas madrugadas, esta é a tua excelência. Dê o teu melhor, não olhe para as pedradas. Quando Davi faz o contrário, quando Deus fala pode subir, e essa noite a palavra de Deus é pode subir, trarei de volta. Não, olha, o texto diz que não mataram ninguém, pegaram tudo de volta, não houve lesões, e tudo que era dele voltou, e ele ainda recebe o despojo da guerra. Na excelência do que a gente faz, o inferno fica frustrado. A misericórdia de Deus salvou Davi por uma guerra que ele entrou que não tinha que entrar. Mas aqui a palavra para nós essa noite é esta: independente do momento, da circunstância, ou das pedras que já vieram, ou daquelas que estão para vir, assim diz o nosso Deus, pode ir, vai para cima, porque Deus deu a palavra de vitória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que você saia daqui esta noite entendendo isso. É na tua excelência do que você faz, é isso que incomoda. E nesta tua excelência é que Deus vai trazer de volta, que Ele vai aumentar, que Ele vai restaurar. Porque o teu ministério, o meu ministério, o nosso chamado não é uma posição hierárquica, é um chamado de Deus para a nossa vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, e não se esqueça disso, você é o líder que Deus colocou no lugar certo. Deus te abençoe, querido, Deus te guarde em nome de Jesus. Pastor Alexandre.